Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quanto desengano. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso sei que só Jesus dará a solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. Com teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos teus abraços de poder. Glória a Jesus! É nos braços de poder do nosso Deus e através dessa canção maravilhosa que nós iniciamos mais um programa abençoado, Âncora da Esperança. E nós cumprimentamos a todos os nossos telespectadores com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa neste sábado, com o objetivo de Deus abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família. Mais um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão aqui em Canaã dos Carajás. E hoje nós temos uma mensagem especial para os vossos corações. Paz do Senhor, presbítero Heraldo, paz do Senhor, evangelista. E é uma alegria, nós estamos com os corações agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de adentrarmos a sua casa, onde quer que você esteja, com esse abençoado programa que veio do coração de Deus para abençoar a sua vida. Então é um prazer imenso e nós somos só gratidão a Deus por mais essa oportunidade, não é, presbítero Heraldo? Glória a Jesus, é um prazer estar com vocês aí do outro lado e com os nossos irmãos aqui, não é isso? Evangelista Ricardo, missionária Alexânia Cisnando, e nós estamos aqui para glorificar ao Senhor Jesus e através deste programa levar a mensagem de Deus para a sua vida. Lembrando que o objetivo do programa é alcançar a sua vida, não é isso? Através do estudo bíblico. E como a missionária Alexânia já falou, hoje estaremos em mais um programa abençoado, não é isso? Com mais um convidado com o objetivo de levar a mensagem de Deus para a sua vida. Mas para continuar o programa, nós vamos iniciar com orando, oração, né, presbítero? Vamos orar, falar com o nosso Senhor e agradecê-lo por essa oportunidade e pedir a Deus que nos abençoe aqui e abençoe você em casa também, porque Ele nos conhece, sonda os nossos corações, né? Perscruta as nossas almas, o nosso coração. Ele conhece o íntimo de cada um, do que você está precisando. E a nossa oração hoje vai ser essa: que o Senhor te abençoe aonde quer que você esteja e que tua vida esteja dentro do plano e da vontade de Deus. Vamos orar então, né, presbítero? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, estamos aqui, meu Deus, nesse programa abençoado, mas na tua presença. Está aqui a tua serva, missionária Alexânia, evangelista Ricardo,
E também eu estou aqui, Senhor, nesse trio com o objetivo de levar a Tua palavra, a Tua mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que estão ali do outro lado nessa rede social. Nosso desejo é que o Senhor venha abençoar cada pessoa neste momento que parou, Senhor, tirou um tempinho para assistir esse programa. Leve uma bênção especial na família, no lar de cada um neste momento, e que através deste programa de hoje, vidas venham ser impactadas pelo Teu poder e pela Tua glória. Desde já, nós queremos Te agradecer por mais um programa que o Senhor nos concede estarmos aqui, meu Deus, apresentando. É para a Tua honra e para a Tua glória. Desde já, essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente não pode esquecer de falar, né, de quem está ali do outro lado, nos bastidores do nosso programa. Para que isso tudo aconteça, é um trabalho em equipe muito grande que é realizado bem antes de começarmos a gravar, né, presbítero? É todo o movimento para estarmos aqui fazendo esse trabalho para vocês. Um único só propósito: levar o nome do Senhor Jesus a ser conhecido. E para que isso aconteça, você também tem que nos ajudar, compartilhando o vídeo, curtindo, né? Comentando. Então, nos ajude fazendo isso. Mas vamos falar de quem está nos bastidores. Como sempre, agora faz alguns programas já, né, presbítero? Ele está com a gente, é isso aí. Que o Elionai está conosco ali no violão. Uma bênção, o Léo, tocando. Ele não gosta muito de aparecer, viu, irmãos? Ele disse que não era para me falar, mas eu vou falar porque ele é tímido. O Léo, ele é muito tímido, ele não gosta de vir para frente das câmeras, então ele fica lá atrás no violão. Então, quando você vê esse violão, lindo som de violão, aí esse violonista abençoado, top, é o irmão Elionai Magalhães, que está ali do outro lado. E está a irmã Andreane também, como sempre, pilotando a mesa de som, fazendo equalizando os áudios, para que tudo chegue bem aí para você, para nós entregarmos para você um trabalho de qualidade e abençoado, todos abençoados por Deus e abençoando vidas através do programa Âncora da Esperança. Glória a Jesus. Deus abençoe o Elionai Magalhães e a cantora Andreane Monteiro. Louvado seja Deus. Queridos, e não podemos também deixar de falar da idealizadora do programa, que é a missionária Alzira Amarante, esposa do nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante. Deus colocou no coração dela, não é isso, para realizar esse programa. Nós estamos aqui, eu creio, missionário Alexandre, com mais de 6 programas já aqui neste canal do YouTube, tudo para a glória de Deus. Se você não assistiu todos, vai lá, assiste de um em um, e cada um é uma mensagem especial vinda do coração de Deus para a sua vida, viu? Exatamente. Interessante a missionária falar isso, porque cada um traz uma mensagem diferente. Porque às vezes você entra lá no YouTube e você vai ver a mesma capa, mas cada programa é um programa diferente. E um detalhe, missionária, tem um convidado diferente. Convidado diferente. E o nosso convidado de hoje é o nosso evangelista Ricardo. Nosso evangelista Ricardo, ele é dirigente de uma das nossas congregações. E hoje ele vai trazer um belo testemunho de como ele conheceu Jesus. Porque o objetivo do programa é esse, como nós já falamos, é fazer Jesus conhecido. Você já conhece Jesus? Porque Jesus te conhece. Você já é conhecido de Deus. Deus te conhece, sabe o teu nome, teu endereço. Mas e você? Conhece Jesus? Então hoje nós estaremos aqui atentos, ouvindo e aprendendo, glorificando a Deus, né, pelo testemunho do nosso evangelista, irmão Ricardo. Ricardo o quê, irmão Ricardo? Ricardo Duarte. Eu estava aqui querendo lembrar do sobrenome do evangelista Ricardo. Evangelista Ricardo Duarte. Então vamos estar aqui glorificando a Deus. Porque a Bíblia diz isso. Conte as bênçãos, né? Exatamente. Conte as bênçãos, porque através das bênçãos contadas, vidas são fortalecidas, vidas são edificadas. Então nós temos certeza que através do testemunho do evangelista Ricardo Duarte, a sua vida também será edificada. Glória a Deus. Missionário Alexandre, antes que o Ricardo se apresente, você já apresentou ele, o tema do nosso programa é muito interessante, não é? Você olhou para o público e fez uma pergunta para eles, e o tema tem tudo a ver, até porque o tema é uma pergunta. É uma pergunta. Vida sem Deus, realidade ou ilusão? É pesado, né? Esse tema é forte, não é? É pesado. Como está sendo a sua vida? Será que a sua vida é uma vida de verdades ou apenas de ilusão? Não é isso? Então, no programa de hoje, através do testemunho do evangelista Ricardo, você vai entender um pouco que você precisa de algo na sua vida, e esse algo é Jesus. Então, evangelista Ricardo, fica à vontade, se apresente aí para os nossos telespectadores, fica à vontade. A paz do Senhor a todos, os nossos ouvintes,
Nesse momento eu estou feliz por essa oportunidade. Quero aqui agradecer a Deus. Quero aqui louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Agradecer aqui a missionária Alzira, né, pelo convite a qual ela nos fez para que pudéssemos estar aqui. Agradecer pela vida da missionária Alexânia, pela vida do presbítero Heraldo. E estamos muito gratos a Deus, porque Deus tem mudado a nossa vida, né? Deus tem mudado a nossa história. E nós só temos que louvar a esse Deus que muda, que liberta, que transforma. Então eu estou muito feliz nessa oportunidade aqui. Agradecido por essa oportunidade. Aí a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de hoje, nosso programa, que não quer calar. Viver sem Deus é uma vida de verdade ou é uma vida ilusória? O que é que o senhor me diz, presbítero Heraldo? É muito forte, missionário, como você mesmo falou, porque nós seres humanos, no presente século, a gente vive numa vida de correrias, né? Correrias e correrias. Não é isso? E às vezes a gente cria na nossa mente uma expectativa de que está vivendo de maneira correta, de maneira certa, não é isso? Caminhando e caminhando e caminhando. Só que muitas das vezes a gente acaba esquecendo que falta algo principal nas nossas vidas, para de fato dar o verdadeiro direcionamento para cada um de nós. E esse algo é Deus. Então muitas das vezes as pessoas vivem uma vida, está tudo ok na minha vida, está tudo bom, mas muitas das vezes será, não é, missionário, que não é apenas uma ilusão que você está vivendo? Eu acredito assim, sabe, presbítero? Que quando nós vivemos uma vida sem Deus, a gente não vive. Exatamente. A gente gasta o nosso tempo. Exatamente. Nós gastamos as nossas vidas com os afazeres, com outras coisas, mas nós não vivemos a plenitude da palavra vida, porque a vida é Jesus. Exatamente. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então, se eu não tenho Jesus, eu não estou vivendo os dias certos, eu estou gastando o tempo que Deus me deu com outras coisas, mas não vivendo, porque vida plena só existe em Jesus Cristo, que Ele mesmo falou que é a vida. E nós já temos aceitado essa vida em nós, então nós podemos desfrutar da vida em Deus, que é o testemunho do nosso evangelista que vai contar hoje, quando ele deixou de viver essa vida, de gastar o tempo dele com outras coisas e conheceu Jesus e passou a viver uma vida verdadeira, de fato, que é a vida em Cristo Jesus. Não é isso, evangelista? E o senhor, o que é que o senhor me diz? A vida sem Deus é vida ou é ilusão? Como a missionária e o presbítero Heraldo, né, já falaram aqui, uma vida sem Deus, sem a presença de Deus, ela é uma ilusão, porque eu posso falar, porque quando eu não conhecia Cristo, eu em muitas ocasiões, pela vida, né, pecaminosa que eu vivia, pela forma que eu estava distante da presença de Deus, eu estava gastando o meu tempo. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade e eu podia passar muitas das vezes a noite, né, em várias festas, em várias programações, mas quando eu chegava à noite, né, para dormir, sempre tinha um vazio dentro da minha alma. E só após eu conhecer a Cristo é que eu pude entender que somente Jesus, ele tem a verdadeira alegria, ele tem a verdadeira felicidade que o ser humano ele precisa. E nós só encontramos na pessoa de Cristo Jesus. O senhor não vai contar seu testemunho agora. Nós vamos cantar mais uma canção, vamos adorar a Deus com mais uma canção. Pode ser, presbítero? Já ia falar para nós adorar. Aí depois o senhor vai contar o seu testemunho, porque exatamente, eu estou ansiosa para ouvi-lo, porque eu ainda não ouvi. Né? Então vamos falar justamente sobre isso. Sobre o vazio da alma. O vazio da alma sem Deus, que o homem tenta preencher de todas as formas e não consegue. Porque já diz um escritor que o vazio da alma tem o formato de Deus, que só quem consegue preencher é Ele, o autor da vida. Sem teu viver existe um vazio. Se já não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo.
as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Graças a Deus, eu quero aqui nessa oportunidade deixar aqui esse versículo aqui, que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto bíblico foi um texto que marcou muito a minha trajetória, até pela maneira que eu me encontrava. Eu quero aqui contar um pouco, resumir um pouco como Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história. No dia 25 de dezembro de 2011, eu me encontrava em Brejo Grande do Araguaia, onde eu passei a minha infância toda, E ao decorrer da minha trajetória, eu comecei a viver em caminhos errados, em caminhos tortuosos, porque o pecado ele faz assim, o pecado ele aprisiona a nossa alma. O pecado ele nos escraviza. E eu passei a andar em caminhos tortuosos, a estar com pessoas errôneas, erradas. E no dia 25 de dezembro de 2011, eu lembro como se fosse hoje, eu estava em um local, em um ambiente, uma festa, e ali naquele dia vieram duas pessoas, por causa da vida que eu vivia, pela maneira que eu estava, eles vieram para tentar tirar minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. E naquele dia eu senti muito medo, porque eu fiquei pensando, imaginando, e agora? Eu vou morrer aqui, eu vou perecer aqui, e naquele dia eu senti muito medo, mas Deus tinha um projeto na minha vida, e é isso que eu quero falar para você. Deus ele tem um projeto na sua vida, assim como ele teve um projeto para mudar a minha história. Naquele dia Deus não permitiu que aqueles homens eles tirassem minha vida. E pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui sair daquele ambiente. E no outro dia cedo, sem contar nada para os meus familiares, eu disse que precisava ir embora. E eu lembro como se fosse hoje. Eu saí, vim para Paraupebas e fiquei na casa de uma irmã minha, em Paraupebas, mas eu tinha algo no coração. O ódio, e eu sabia quem tinha feito aquilo, quem havia mandado aquelas pessoas ir atrás de mim, e eu disse no meu coração, eu vou embora, mas eu vou voltar, e eu vou até onde a pessoa está e eu vou me vingar. E aí de Paraupebas, eu vim para Canaã dos Carajás, cheguei aqui em 2012, e aqui com esse pensamento, cada dia mais escravizado nas bebidas, nos vícios, tudo aquilo que Satanás ele coloca os pratos, eu estava participando. Só que Deus é tão maravilhoso que Deus tinha um projeto na minha vida. E aqui em Canaã dos Carajás, eu lembro como se fosse hoje, eu estava com algumas coisas já projetadas para mim ir até aquele local, na cidade onde a pessoa morava, e só que certa vez, mais ou menos às 10 horas da noite, o Senhor me visitou. Eu lembro como se fosse hoje. Deus me visitou e naquele dia, naquele momento, eu comecei
a entender, eu comecei a compreender que sem Deus, que sem a presença do Senhor nós não somos nada. E a minha vida foi passando como se fosse um filme. Deus mostrando tudo, a maneira que eu estava, a maneira que eu estava vivendo. Aquilo foi passando ali e algo dizia no meu coração: eu não te criei para você viver dessa forma. E naquele dia, o Senhor me visitou e eu tomei uma decisão. Eu disse: eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. E eu cheguei na minha tia no outro dia, falei para ela: tia, a senhora vai na igreja? E ela disse: vou. Eu decidi ir na igreja, porque eu entendi que só Jesus tinha a paz, a alegria que eu verdadeiramente precisava. E tudo aquilo que eu participei e vivi no mundo, nada daquilo preenchia o vazio que estava dentro da minha alma. E eu fui no culto, lembro como se fosse hoje, saí daquele culto aliviado e coloquei no meu coração: vou novamente. Em outro domingo, eu fui na igreja, na congregação Monte Sião. Lembro como se fosse hoje, uma missionária estava ministrando a palavra do Senhor. E em meio àquela multidão, aquela missionária disse: aqui tem um jovem, e tu sabe que é contigo. Deus usando aquela missionária dizendo: tu sabe que eu tenho te dado livramento de morte, por causa do projeto que eu tenho na tua vida. E eu estava ali, e de repente, quando eu penso que não, eu já estava lá na frente. Eu dobrei os meus joelhos, fui lá na frente, entreguei a minha vida para Jesus. E eu quero falar para você nessa oportunidade, como está em João capítulo 8, versículo de número 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir daquele dia, a minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. Como está escrito em João capítulo 8, e o versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele dia, Jesus mudou a minha história. Eu levantei dali, eu senti o abraço do Espírito Santo na minha vida. Eu entendi que o vazio que eu precisava que fosse preenchido, naquele momento foi preenchido pela presença de Jesus, pela presença do Senhor na minha vida. E a partir daquele dia, a minha vida foi transformada. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei. Todos os pensamentos que eu tinha foram ali, deixados para trás, porque Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E a partir daquele dia a minha vida foi mudada. E eu estou aqui falando para você, você que se encontra nesse momento oprimido, você que se encontra nesse momento, nos vícios, você que se encontra nesse momento na criminalidade. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E é esse Jesus que hoje eu prego e anuncio, que transforma, que salva, que liberta e que coloca o homem na presença de Deus. Glória a Jesus. Que testemunho maravilhoso, né, queridos? Que testemunho forte. É o evangelista Ricardo, no seu testemunho, na sua fala, ele nos mostra que Deus tem um projeto na vida das pessoas. E talvez você que está assistindo, você está vivendo uma vida de ilusão, procurando a felicidade nas drogas, na bebida, na prostituição. Mas mesmo assim você sente que há um vazio dentro de você, há algo que falta para a sua alma ser preenchida completamente. E esse vazio é justamente Jesus, assim como o evangelista Ricardo teve a sua vida de fato preenchida por Jesus, Jesus também quer preencher a sua vida. Você que está aí do outro lado, não é isso? Jesus ama você, Jesus tem um projeto de salvação na sua vida. E o que eu acho lindo, missionária, já estamos concluindo o programa, é que o evangelista Ricardo, no ano de 2012, entregou a vida para Jesus, e se eu não me engano, no ano de 2013, eu entreguei a minha vida para Jesus também. Deus salvou o Ricardo, não é isso, o evangelista Ricardo, e através da vida dele,
conseguiu me alcançar para Jesus. Está aqui o evangelista Ricardo, o homem de Deus abençoado que Deus usou para ir lá no meu lar me visitar e para me levar para a igreja e me levar lá para também conhecer Jesus. Ou seja, Deus, além de transformar vidas, não é isso? As vidas que Ele transforma, o desejo delas é buscar mais vidas para ser transformadas também. E é por isso que nós estamos nesse programa, Âncora da Esperança, porque o propósito do Âncora da Esperança, o propósito desse programa é que Jesus te encontre, você também tenha a sua vida mudada e transformada por esse Jesus que nós fomos alcançados e transformados. Eu fiquei impactada agora com essa revelação, né? Porque como é que Deus trabalha, né? Ontem, acho que foi ontem mesmo, eu falei com a tia minha que estava na UTI em São Paulo, e ela feliz lá na UTI, mas triste porque estava ali, que ela disse que queria estar na casa dela, porque ia ter culto na igreja dela, ela não queria faltar. Aí eu falei, tia, nem o sofrimento na vida de um justo é em vão. O justo não sofre em vão, tem um propósito. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nada é em vão. Então, o evangelista Ricardo falou aqui várias vezes que aquele vazio que ele tinha, acho que umas 3, 4 vezes, foi preenchido quando ele encontrou Jesus, né? Exatamente. Então, eu acho que a maior tragédia do ser humano é tentar preencher esse vazio com outras coisas. Que é como a Bíblia nos fala, presbítero Heraldo, que é um abismo chama outro abismo. Eu vou para as drogas para tentar preencher esse vazio, não consegui. Então eu vou para uma droga mais forte, eu vou para o crack, também não consegui. Eu vou fazer outras coisas, vai se aprisionando cada vez mais, tentando preencher um vazio que não consegue, porque esse vazio só é preenchido verdadeiramente por Jesus, que é o que dá sentido à nossa vida. E o propósito nisso tudo era alcançar o coração do presbítero Ricardo, e através do evangelista Ricardo, e através da vida dele, do testemunho dele, alcançar outras vidas, e está aqui uma delas, né? Uma delas, prova viva, né, que Deus faz a obra. Esse é o fruto que dá fruto, isso, que dá mais fruto ainda, né? Assim que a Bíblia diz. É a árvore que dá fruto, que dá mais fruto e dá mais fruto ainda. Nós fomos chamados para isso, para levar o nome do Senhor Jesus e frutificarmos. Louvamos a Deus pela sua vida, viu, evangelista? E eu tenho certeza que outras vidas serão alcançadas hoje por seu testemunho. Glória a Jesus. E como o texto que ele deixou bem claro, de Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que Jesus vos aliviará. Esse cansaço é o cansaço do pecado, essa fadiga é a fadiga do pecado. Muitas das vezes você está aprisionado lá dentro, mas Jesus te convida. O que é interessante é que o evangelista Ricardo, missionária, ele se despertou e ele foi até Jesus para ter de fato a sua vida mudada, não é isso? Infelizmente Jesus não pode te pegar por força, você vai ter que dar o passo. Vem para Jesus. Então, através desse programa de hoje, através desse testemunho forte do evangelista Ricardo, nós estamos mostrando para você que Deus, ele te ama e o desejo dele é transformar a sua vida, não é isso? Se você prestar atenção, uma das coisas que o evangelista mais falou, que o coração dele estava cheio de desejo por vingança. Exatamente. Né? O desejo por vingança estava consumindo a sua vida. Né? Então, muitas das vezes nós damos essa liberdade para o mal dominar a vida da gente. Algum desejo mal, pecaminoso, o desejo de vingança, que rouba o nosso tempo, rouba a nossa alegria, rouba a nossa vida e nos afasta do Senhor Deus, o nosso Criador. E como o presbítero Heraldo acabou de falar, que Jesus está ali. Às vezes a gente está procurando em outras coisas, sendo que o que realmente supre a nossa necessidade está bem pertinho de nós, batendo na porta do nosso coração, querendo entrar, né? Jesus está aqui, exatamente, pertinho. E a gente vai buscar o preenchimento do vazio em lugares tão longe de Deus, quando o nosso Jesus está tão pertinho de nós. É através desse programa de hoje, não é isso? Jesus está te visitando o teu lar, visitando o teu coração. Talvez você está aí na frente da sua TV, segurando o seu celular, não é isso? Está ouvindo essa palavra e se perguntando, será que essa palavra é para mim? Será que é comigo? Estou sentindo algo? É Jesus que está indo ao teu encontro, não é isso? Para que você entenda
Não é isso que ele te ama e o desejo dele é te salvar. E algo interessante, um texto para a gente concluir, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso, missionário, que aconteceu na vida do evangelista Ricardo, na minha vida também. Não é isso? A partir do momento que a gente entrega as nossas vidas para Jesus, a gente se torna uma nova pessoa na presença dele. Então Deus é fiel demais nas nossas vidas. Amém, né? Amém. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do Senhor, evangelista Ricardo, pela sua família. E cremos que o Senhor tem muito mais coisas ainda a fazer através da sua vida e do seu testemunho. Obrigada a você que esteve conosco aí participando do programa. Obrigada ao pessoal dos bastidores. Um abraço grande para o nosso pastor presidente, pastor José Hamilton, irmã Alzira, que estavam na convenção da CGADB em São Paulo, né? Estavam para lá. Deve estar chegando agora. E é uma bênção saber que podemos falar do amor de Deus e que você vai estar aí do outro lado orando por nós e levando esse programa para mais pessoas. Então levem, promovam esse programa para que o testemunho do evangelista Ricardo alcance mais pessoas. E aquelas pessoas que estão sendo dominadas pelo desejo de vingança por alguém, possam também ser alcançadas através do testemunho dele e saber que Jesus é quem luta por nós e dele vem a vingança, né? É o Senhor Jesus que cuida de nós e ele no seu devido tempo vai resolver todas as coisas do jeito que for melhor para nós, porque o que Deus quer é sempre o melhor para nós. Aleluia. Então, o evangelista Ricardo, com as suas considerações finais e após hora, né? Vamos cantar um hino para a gente terminar e vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse programa. Pode orar. Graças a Deus, eu estou muito feliz que o Senhor Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que essa palavra ela possa alcançar o teu coração, como está escrito em Gálatas, no capítulo 2, Paulo escrevendo aos Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida e essa palavra possa alcançar os corações. Em nome de Jesus. Vamos orar, o senhor pode orar? Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nessa oportunidade nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo aquilo, ó Pai querido, que foi aqui feito nessa oportunidade, meu Deus, pelos louvores, pela palavra, meu Pai querido. Nós cremos que o Senhor vai alcançar, meu Deus, vidas. Nós cremos que o Senhor vai alcançar corações que talvez nesse momento, ó Deus, se encontram oprimidos, ó Pai, mas a Tua palavra, Deus, é poderosa. E nós cremos, ó Deus querido, que o Senhor vai libertar, vai transformar, Senhor, e muitas almas serão alcançadas pelo poder que tem a Tua palavra, Deus. Senhor, que esse trabalho aqui possa continuar crescendo, ó Deus querido, para que assim, Senhor, a Tua palavra possa continuar sendo semeada e o Teu reino possa crescer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E a gente não pode deixar de convidar você para participar conosco dos cultos na nossa igreja. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, que fica na Avenida Liberdade, número 531. E os dias de culto são quais dias mesmo, é isso presbítero? Aí. Nossos cultos, nós temos na segunda-feira o nosso culto de ensino com o nosso pastor presidente. Quinta-feira nós temos um trabalho abençoado, quinta-feira da adoração. Inclusive, você é convidado para estar com a gente todas as quintas-feiras, não é isso? Domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical e à noite, culto da família, às 19h30. Participe com a gente, porque os nossos cultos é abençoado. E lembrando que todo segundo sábado de cada mês é o culto denominado culto da vitória, que é o culto de Santa Ceia. Santa Ceia, do onde nós sentamos à mesa e relembramos o sacrifício de Jesus por nós. Então participe conosco, venha adorar a Deus conosco, vai ser uma bênção recebê-lo. Agora vamos encerrar nosso programa cantando. E não esqueça de fazer o quê, presbítero Heraldo? Se inscreva nesse canal, pegue esse programa e compartilhe com mais pessoas e deixe aquele like abençoado, não é isso, para abençoar esse programa. Vamos cantar. A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor.
O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado eu afoguei. Aonde? No mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura. Canta aí, evangelista. Nova criatura. Eu sou nova criatura sou. Deus abençoe. Amém, até a próxima. Se Deus quiser.